Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vai ser uma mensagem atemporal, ou seja, ela não tem nenhuma conexão com nenhum signo. Na verdade, a mensagem hoje, essa mensagem atemporal que vai ser feita nesse vídeo, vai ser na energia das minhas guardiões. Aqui a gente tem Dama da Noite, Maria Navalha e a Bruxa, que é o nome que ela prefere ser chamada. Então vamos ver qual a mensagem que elas têm hoje para vocês, vamos ver o que elas querem dizer. Eu vou começar a tiragem com uma parte do deck do Os Mistérios dos Pesadelos Tarô. Mas essa parte aqui é os oráculos, que são os portais dos pesadelos. Então, nessa primeira parte, a gente vai ver aquilo que tá te travando. Se você estiver ouvindo chorinho, é a minha cachorrinha, a Lua, fazendo o drama dela. Mas enfim. Essa primeira parte vai ser pra gente ver esse lado seu que é mais oculto, mais escondido, que talvez você não queira mostrar para os outros, talvez você mesmo não veja, só que, bem, é o que elas estão querendo trazer. Então, manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é mesmo? Vamos lá, vamos ver qual é a primeira. Eu tô até com o livrinho aqui para dizer certinho para vocês qual o significado do portal que caiu, tá bom? Minha senhora bruxa, uma carta para quem estiver vendo esse vídeo, para quem estiver buscando uma mensagem, o entendimento daquilo que está oculto nela. Aqui a gente fala sobre próprios sentimentos, sensações, travas. E que essa pessoa, ela precisa saber, ela precisa melhorar isso, ela precisa entender isso, ela precisa ver isso, para que ela possa dar o próximo passo, se entender também, que às vezes a gente vai guardando tantas coisas, né, no quartinho escuro da nossa mente, que a gente não quer olhar. E o trabalho das energias femininas, das pombagiras, enfim, das guardiãs femininas, é muito essa parte dos sentimentos. A gente às vezes acha que pombagira é só sobre amor, é só sobre, sei lá, fazer uma amarração. E, cara, a pombagira vai muito além disso. A energia feminina, ela vai muito além disso. O feminino, ele vai muito além do amor, do desejo. Quando eu digo desejo carnal, sexual, enfim, essa coisa de relacionamento, só relacionamento. Até mesmo porque a mulher, o feminino, ele não foi só feito para isso. A gente tem grandes poderes, ou seja, isso traduz também nessas energias. São energias femininas que têm um grande poder do sagrado feminino. E o sagrado feminino não é só sobre criar, também é sobre destruir, se for necessário. Aqui é a destruição de ciclos, de medos, de travas, do oculto, de segredos, de tudo aquilo que não te permite crescer, de tudo aquilo que não te permite ir para a próxima fase nessa vida, tá bom? Só tô dando um mapa geral para vocês entenderem que, pelo menos é dessa forma que eu, Natália, fui ensinada por elas, fui ensinada por essas minhas guardiães, que é como elas gostam de trabalhar, que é o trabalho que elas vieram fazer na minha vida e agora na vida de vocês também, aí do outro lado. Vamos lá, senhora bruxa. Qual mensagem você quer passar? Qual dos portais dos pesadelos as pessoas que estiverem vendo esse vídeo precisam saber sobre elas mesmas? É o interno, o inconsciente, o oculto, não do outro, dela, dele mesmo. Pulou 2 cartas, eu vou aceitar. Na verdade, pulou uma carta na mesa e outra no baralho. Mas eu vou aceitar, tá bom? Cara, esse deck é lindo, gente. Deixa eu mostrar a parte de trás dele. Se chama o portal... Pera,
Eu vou falar de novo. Os mistérios dos pesadelos. Ele tem os arcanos maiores e aí esses portais dos pesadelos. Caiu a primeira carta, o portal da ilusão. Deixa eu já ver aqui o significado, vamos ver o que dizem. O portal da ilusão. Ai, opa. Eita, que o oráculo novo já descagado. Vai estar, acho que, dando reflexo. Mas enfim, vamos lá. Portal da ilusão. Tá certo? Tá certo. Portal da ilusão. O portal da ilusão é uma passagem enigmática e traiçoeira, aonde a realidade se distorce e as percepções se tornam nebulosas. Ao atravessar esse portal, o consulente é envolvido por uma camada de enganos, onde tudo parece e ao mesmo tempo deixa de ser o que aparenta. Esse lugar reflete os sonhos e as aspirações mal fundamentadas, bem como as armadilhas do auto-engano, onde se confunde o verdadeiro e o falso. No portal da ilusão, os sentidos irrealistas obscurecendo a clareza e criando uma rede de confusões. Esse portal representa os momentos em que deixamos que ilusões tomem o lugar da realidade, levando a desilusões e frustrações inevitáveis. No entanto, esse portal também oferece uma oportunidade para o consulente perceber as armadilhas do mundo ilusório, encarar a verdade e encontrar a lucidez para distinguir o essencial do passageiro. E o outro que caiu foi o portal do medo. Olha que carta linda, gente. Portal do medo. O portal do medo é uma passagem que amplifica as inseguranças e as incertezas, um lugar onde a coragem é testada pela intensidade do próprio receio. Ao atravessar esse portal, o consulente se confronta com sombras do desconhecido, que assumem formas aterrorizantes, evocando medos que muitas vezes permanecem ocultos no cotidiano. Aqui, o medo se expande, criando uma barreira que impede o progresso e distorce a percepção, tornando pequenos obstáculos aparentemente intransponíveis. Esse portal revela os bloqueios emocionais e mentais que podem sabotar a confiança e a ação. No entanto, também é uma oportunidade poderosa para o consulente compreender o medo como reflexo de vulnerabilidade humana e como passo necessário para o crescimento pessoal. Confrontar e atravessar esse portal pode ensinar a lidar com o medo de forma saudável, transformando-o de um limite paralisante para um desafio que fortalece e prepara para os novos caminhos. Uau! Maravilhoso. Então, meu chuchuzinho, minha chuchuzinha, você que está aí do outro lado vendo esse vídeo, aqui temos, podem ser duas situações, dois tipos de pessoas, né? Dois grupos, podemos assim dizer, ou às vezes é a mesma pessoa que tem isso. É alguém que, além de ter certos medos, certas travas, como eu estava falando antes, certas coisas que não quer ver, que não quer olhar, que não quer trabalhar, que não quer mudar, ao mesmo tempo ela se engana. Essa ilusão, ela pode vir tanto com a ilusão do outro, estando num contexto, enfim, coloque no contexto, na situação que faça sentido para você, porque também é uma mensagem geral, então tem que ver o que está ressoando, o que vai ressoar com a sua situação, tá bom? E talvez pode acontecer em alguns casos que essa mensagem não seja para agora, seja para daqui algumas semanas, tá? Então é bom ficar atento a isso. E quando estiver acontecendo de algo que você lembre que foi dito aqui nesse vídeo, é bom revisitar, olhar de novo, relembrar, ver os pontos que foram passados, porque pode ser que tenha aqui alguma informação que vai te ajudar nesse momento, tá bom?
Mas voltando, são pessoas que estão aí que se iludem com o outro ou consigo mesmo, ou seja, às vezes está fazendo algo que não queria estar fazendo, às vezes está trabalhando no relacionamento, um posicionamento, um caminho de vida. E esse caminho de vida ele pode abranger várias coisas, tocar várias coisas que você não queria estar fazendo. E você está se iludindo com uma falsa verdade, uma falsa realidade. E o medo, ele vem o medo de agir, o medo de fazer as coisas acontecerem, o medo de conseguir as coisas, ou medo de não conseguir as coisas, mas também essa ilusão. Sabe quando você cria uma expectativa? Uma coisa que eu gosto muito de falar cria expectativa que você vai ficar mal depois. Por quê? Toda expectativa que a gente cria, ela nunca vai ser daquele jeito, sabe? Porque a forma como a gente cria o que a gente quer, o que a gente deseja, nessa parte da expectativa, né? Ela nunca vai se concretizar daquela forma perfeita que a gente imagina, que a gente pensa, porque isso é irreal, isso é uma realidade da nossa cabeça. Por que provavelmente não vai acontecer exatamente daquele jeito? Vai tomar talvez rumos inesperados, vai acontecer coisas inesperadas. Pode acontecer, mas não daquele jeito. Porque a gente está convivendo com os outros terceiros, e os terceiros eles têm a sua forma de lidar também com as suas situações, a forma de se comportar perante as suas situações. Então aqui tá falando sobre isso tudo, sobre pessoas que criam ilusões e pessoas que, além de criar essas ilusões, elas têm medo também da quebra de expectativa, e esse medo trava elas de viver o que elas querem, ou de fazerem realmente o que elas querem. Deixa eu beber uma aguinha. Rapidinho. Vamos lá. Aqui eu vou primeiro usar o deck da Maria Navalha para ver a mensagem que ela quer passar para vocês. Navalha, minha senhora, sobre o que a senhora quer falar? Qual é o assunto que a senhora quer trazer? Qual a informação que você quer dar para quem está vendo esse vídeo? Por favor. O casamento, passado, amor perdido. Mais uma, por favor. Moedas e riqueza. Mais uma. Casamento feliz. Qual é o assunto dessas cartas? Amigo fiel aliado. Tá. A primeira coisa que eu vejo aqui nessa parte, vamos lá, sentimental, né? Talvez você esteja aqui, viu a palavra pombagira e quis vir ver uma mensagem relacionada ao seu relacionamento. Eu vejo algumas pessoas aqui que estão no relacionamento que a palavra é que sente que tem alguma coisa escondida, que sente que tem alguma coisa encoberta. E provavelmente tem mesmo, tá? Muito provavelmente tem mesmo. E aí essa coisa encoberta pode ser só traição, Nath? Não. Às vezes é algo só que a pessoa não tá te falando. Às vezes é só algo que a pessoa ela não tá te comunicando. Ou talvez seja o contrário, você não esteja comunicando algo para essa pessoa. E isso tá gerando essa sensação de tem algo estranho. Então dá uma olhadinha nisso. Às vezes senta, conversa com a pessoa. Se for caso de traição, melhor deixar para trás, seguir sua vida sozinho, sozinha. Mas conversa, tá bom? Essa foi a primeira mensagem para
um grupo específico. Agora eu vou pedir clarificação de cada uma das cartas pra gente ver certinho o que tá querendo dizer aqui. Clarifica pra mim, por favor, a carta do casamento. Carta do casamento. Tá, entendi. Veio a carta da morte, passado, amor perdido, veio 9 de paus, e para moedas, riqueza, veio as de copas. Casamento feliz. Opa, quase caiu o negócio aqui. Casamento feliz, clarifica para mim, por favor. Eu também vejo aqui para a área de negócios, tá? Eu já vou falar. Já vou hablar. Para a área aqui de negócios, fundo de deck deu o diabo. Que faz sentido aqui com a mensagem que veio. Para quem tá querendo abrir um negócio, tá querendo fazer algo, tá querendo investir em alguma coisa que vai dar mais dinheiro, querendo mudar de emprego, querendo começar algo novo, enfim, nessa área profissional. Eu vejo aqui que você... Vamos lá, vamos botar uma situação. Você está num emprego em que você não se sente reconhecido ou reconhecida, você não se sente visto, você não se sente ouvido. E você talvez também está passando por situações desconfortáveis nesse emprego, ou seja, intrigas, confusões, fofoca, e você está querendo sair. Você está querendo ir para algo melhor nesse quesito, de um ambiente mais saudável. Talvez você já está querendo empreender, já está querendo fazer seu negócio sozinho, sozinha. Talvez você está querendo fazer esse negócio com outra pessoa, com um sócio, uma sócia. E aqui está falando, faça. Se você quer sair desse emprego, se organiza direitinho, mas saia, né? Faça tudo direitinho. Se você está querendo fazer esse projeto novo, pesquise, vai atrás certinho, fique bom nisso, mas faça. Não mate um sonho antes de tentar realizá-lo. Porque aqui também pode ter pessoas que vai pensar, será que eu consigo? Será que dá? Será que eu sou uma pessoa tão boa assim para criar um negócio do zero? E, gente, tem lugar para todo mundo no sol, tem espaço para todo mundo. Tem público para todo mundo. Tem pessoas, às vezes, querendo uma coisa muito específica. E, às vezes, é isso que você tem a proporcionar, isso que você tem para fazer, isso que você quer fazer. Então, aqui está falando que se é uma situação, essa daqui é a carta da morte, se essa daqui é uma situação em que você não se sente mais bem, talvez também pode ser um relacionamento, tá? Às vezes é um relacionamento, enfim, uma amizade, um trabalho, um local, um sentimento que você não se sente bem, que você sente que não tem mais nada a te agregar, que na verdade só te suga, que você, nessa área de trabalho, nessa empresa, vamos assim dizer, você não tem mais crescimento, você não vai mais crescer, você não vai mais, sei lá. Ou talvez você até vai, mas você não se sente bem. Toda vez que eu vejo assim, pessoas indo trabalhar, chora, fica triste, quase um burnout, sabe? Quase entrando num burnout, assim, uma sensação de peso, dor, tristeza, ansiedade, choro, lamentações. Então, assim, se organiza para fazer isso que você quer fazer acontecer. Agora, Nath, eu não tenho ideia do que fazer depois daqui. Eu não tenho ideia para onde eu vou, não tenho ideia do que eu faço, não tenho ideia de nada. Mas eu sei que eu quero sair, eu sei que eu quero sair dessa situação. Então se organize, peça ajuda. Mas aqui eu não vejo, aqui nessa situação que eu tô vendo, não é tanto essa parte de ajuda, de gente física. Eu vejo aqui essa carta aqui do amigo fiel aliado, que é esse pastor bonitão aqui, é uma ajuda mais espiritual. Elas estão falando sobre peça ajuda pra gente.
Porque também tem uma coisa que as pessoas esquecem, que a pombagira, os cachorros vão latir que tá passando acho que é o carro do lixo. Eu vou esperar um pouquinho e eu já volto quando o carro passar. Peraí. Bem, voltando. Tá falando aqui sobre você pedir uma ajuda para a espiritualidade. Pedir ajuda para elas, na verdade. Elas estão falando, peça ajuda pra gente. O que eu ia dizer? As pessoas às vezes esquecem que as energias femininas, as pombagiras, guardiãs femininas, enfim, da forma que você quiser falar, o feminino. As pessoas acham que só a energia masculina, Exu, guardiões masculinos, eles conseguem, ou deidades também, né? Podemos assim, né? Se a gente for botar as coisas do feminino e masculino geral, as pessoas acham que só o masculino tem esse poder do dinheiro, de trazer caminhos, de trazer o financeiro. E isso não é verdade. Pensa comigo. Isso foram coisas que elas me ensinaram, tá? O feminino, a mulher, ela tem o poder de co-criar. Ela cria, ela co-cria coisas, ela gera coisas meio que do nada, podemos assim dizer. Mulher muito intuitiva, muito espiritualizada. Se ela trabalha isso, se ela flora isso, no sentido que fizer, na verdade, no caminho que fizer mais sentido para ela, essa mulher ela tem um grande poder de fazer as coisas acontecerem. E é saúde, é dinheiro, é trabalho, é casa, relacionamento, é tudo isso. Claro que ela tem que estar em todo o processo de autoconhecimento, enfim. Agora imagina a energia do feminino que se passa, se conecta com essas entidades e deidades femininas. É o mesmo poder. Então essas energias femininas, essas guardiões ou deidades, caso você cultue alguma deidade feminina, elas têm esse poder também de trazer esse caminho de trabalho, de profissional no geral. E elas também conseguem tirar coisas. Porque se lembra que eu falei no começo, eu tenho o poder de criar e de matar, de finalizar, de terminar, de destruir. Então, aqui elas estão falando para você ver isso. Pedir essa ajuda para elas. Caso você já cultue, já tenha alguma entidade, alguma deidade feminina e que você sente que faz sentido essa energia, peça ajuda também. Porque às vezes a gente quer fazer as coisas sozinho, às vezes a gente acha que não, eu tenho que fazer sozinho, fazer as coisas rolar sozinha, e não é verdade. Às vezes o que a gente só precisa é de um guia, uma guia, uma deidade para nos guiar, nos mostrar, nos ensinar as coisas, fazer a gente se conhecer. Sabe essa parte ali do começo do medo, da ilusão? Parar de criar expectativas, situações que na verdade não existem, focar no real, botar o pé no chão e focar no que realmente dá para fazer e o que não dá para fazer deixar para trás, sabe? Muito interessante. Aqui também eu vejo pessoas, aí é uma outra informação, pessoas que estão querendo, uma parte de sentimento, talvez querendo deixar ou terminar um relacionamento. E esse relacionamento, ele pode ser um relacionamento homem e mulher, enfim, mulher e mulher. É relacionamento afetivo, mais fácil. Um relacionamento afetivo, e só que não sabe como fazer isso. Às vezes está numa situação de medo, enfim, uma situação talvez perigosa para a pessoa. E elas estão falando também para pedir ajuda para elas. Peça ajuda para elas, peça ajuda para essas guardiãs. Maria Navalha é maravilhosa para esse tipo de situação, porque ela tira tudo aquilo que já não funciona para você.
ela encaminha, retira, arranca do seu caminho tudo aquilo que já não te faz bem. Então, se você está numa situação de um relacionamento que você quer terminar, não sabe como, pede ajuda para ela, que ela vai te mostrar como fazer, o que falar. Isso é uma situação perigosa. Não se esqueça de pedir ajuda. E pedir ajuda para ela também, ajuda física e ajuda espiritual, tá bom? Mas o que, minha senhora? Na verdade, não. Agora eu vou usar o da Dama da Noite. Qual a mensagem a senhora Dama da Noite quer passar? Para quem for ver esse vídeo, para quem está vendo esse vídeo, para quem se conectar com a energia das senhoras, se fizer sentido. Qual a mensagem a senhora quer passar? Dama da Noite. A estrela de Davi, as moedas. Aqui eu vejo uma vitória financeira, tá? Mãos em comprimento, lápis, caminhos de sol, que são os caminhos abertos. Tá. Aqui eu vejo uma... Neném, deu. Cachorrinho, a lua. Aqui eu vejo vitória na área de material, dinheiro. Se você está esperando o dinheiro chegar, se você está precisando de dinheiro, nada cai do céu, isso não existe. Mas talvez um emprego que vai te pagar melhor, talvez um dinheiro que sai que você está esperando. E aqui isso vai te ajudar bastante. Esse dinheiro, esse material, sabe? É algo que você... Ou se você não tá precisando de dinheiro agora, mas sei lá, você começou algo novo, vai dar certo. Vai dar esse retorno financeiro, sabe? Mas o que a senhora quer passar de informação? O perfil de um homem, a rosa vermelha. Mais uma. Cordas com nós apertados. Qual é o assunto dessas 3 cartas? Tá. Aqui tá, confirma, tá. Essas cartas que eu falei agora caíram embaixo das cartas que eu falei dessa situação de um relacionamento que talvez esse grupo esteja querendo sair, talvez é uma situação um pouco complicada de sair, enfim. Aqui realmente eu vejo novamente a mesma situação de pessoas, mulheres, eu vejo mais mulheres, assim, querendo sair de um relacionamento, só que, na verdade eu vejo algumas situações, mas a primeira situação que eu vejo é essa novamente, de mulheres querendo sair de um relacionamento, só que ou com medo, ou não sabe o que fazer, para onde vão, às vezes o cara que paga tudo, e você permitiu ficar-se nessa situação. Por favor, coloque na situação que faça sentido para você, é uma mensagem geral. Às vezes você confiou, enfim, mas aqui tá falando, se tiver que sair, saia. Só saia, sabe? Se organize e saia. Aqui também eu vejo outra situação. Tem mulheres que estão talvez conhecendo uma pessoa, um cara, enfim, ou uma mulher com uma energia feminina, uma energia masculina mais forte, dessa energia da ação, e fala para tomar um pouco de cuidado com essa pessoa. Pode ser relacionamento, pode ser trabalho, pode ser amizade, pode ser, enfim. Presta atenção num homem que talvez você saiba que esse cara, ele não é fluxicheiro, sabe? É alguém que já é estranho, tem frases estranhas, o jeito da pessoa é estranho, tem padrões estranhos, fala umas coisas nada a ver. Presta atenção nos sinais, não vai de bobona, não vai ai, será que eu tô errada? Confia na sua intuição, porque ela vai te livrar de muita coisa. Elas estão falando aqui, presta atenção na sua intuição, presta atenção nos sinais, nos pequenos sinais, não espere uma coisa grande, enorme, que é isso, não. Presta atenção no que a pessoa fala, e também quando a pessoa não fala, ou seja, gestos, linguagem corporal, olhar, aquele feeling, aquela coisa que a gente consegue perceber, sabe, na intuição.
que fica entre linhas, tá? Ficou com dúvida, não vá, tá? Não vai fazer um encontro com o cara, já sabe que o cara é meio, sei lá, meio bizarro, meio estranho, uma conversa meio estranha, não vai. Não vai, tá bom? Por favor. Que a dama da noite tá falando aqui. Mas o que, minha senhora? Tem mais alguma coisa que a senhora queira falar? A poltrona negra. O lápis. Mais uma. Vaso de flores. Uma saia de mulher. Aqui eu vejo, aqui é uma outra situação de uma mulher daí não, que na verdade, calma, é uma mulher que é próxima a você e que ela vai te contar alguma coisa. Eu vejo assim, conversa, cochichos. E ela vai te contar algo sobre alguma situação, talvez alguma pessoa, enfim. E você vai ter a confirmação disso. E isso que ela vai falar vai ser bom porque é algo que você já suspeita. É algo que você já pensa que pode ser, sabe? Sabe quando a gente tem as nossas leves suspeitas, assim, e aí vem a confirmação, alguém fala e você fala, nossa, então era isso mesmo. É mais ou menos nessa energia que vem aqui. É algo que vai acontecer logo, tá? É uma mensagem que vai vir logo, é uma informação que vai vir logo. E vai vir através de uma mulher. Pode ser uma mulher encarnada, ou pode ser uma dessas guardiãs aqui dessa mesa, que estão aqui sendo apresentadas, ou uma das suas guardiãs, que talvez vai te sussurrar e vai falar, então, você lembra daquilo? E vai te falar e você vai ver. Ou você vai ver alguma mensagem, ou você vai ouvir alguém falando sobre, enfim, você vai ter alguma comprovação. E aí você vai falar, então tá, então eu não estou louca, faz sentido. Vamos ver uma mensagem final. Na verdade, eu vou pegar uma carta de aconselhamento para vocês. Deixa eu ver aqui. Essa carta é muito boa. Que é, se não me engano, confie na sua própria magia. É um oráculo maravilhoso, bem bonitinho. Essa aqui é a parte de trás dele. Aqui. Uma carta conselho, por favor. Para quem ficou até o final do vídeo. Que faça sentido com as informações que foram apresentadas, com o que foi mostrado. Por favor, uma carta conselho, por gentileza. Carta conselho. Tubarão, afaste-se dessa situação. Aqui tem alguma situação que você precisa se afastar mesmo. E aí, de novo, pode ser um relacionamento, pode ser amizade, pode ser família, pode ser amigo. Presta atenção nos sinais. Não vai de maluca, não vai de sonsa. Presta atenção, por favor. Deixa eu ver mais uma carta conselho para vocês. Mais uma carta conselho, por gentileza, senhoras. Estrelas, você pode manifestar todos os seus desejos. Por uma parte presta atenção quem é essa pessoa, homem, mulher, enfim, não importa. Presta atenção, se precisar, saia, afaste-se, peça ajuda, não só espiritual, mas física. Se for uma situação enfim, de física mesmo, que você possa estar correndo risco. Por favor, coloque perante o que você está passando, a sua vida, que faça sentido para você, tá? Por favor. E a outra é as estrelas. Você pode manifestar todos os seus desejos. Aqui também está falando sobre aquela parte de um outro grupo
que tá querendo fazer as coisas, que tá querendo fazer esse projeto, sair desse trabalho, começar algo novo e talvez está meio indeciso. Aqui tá dizendo que você consegue, que você pode, que você tem total habilidade e conhecimento para fazer isso. Se você não tiver, se você for atrás, você consegue dessa habilidade, desse conhecimento para fazer isso acontecer. Fundo de deck, protestos, comece uma revolução. Vá e faça. Vá e termine. Vá e comece. Vá e vá viver. Vai fazer o que você quer fazer por você. Sem medo. Porque, gente, a gente tem o costume muito de ouvir que essa vida... A gente tem tempo. Né? A gente tem tempo, a gente tem tempo. A gente não tem tempo. As coisas acontecem muito rápido. Quando a gente vai ver, já foi. Então, não perca tempo com coisas que não te acrescentam em nada, tá bom? Bem, é isso que eu tenho pra vocês. Essa foi a mensagem das senhoras pra vocês. Espero que tenha ajudado, feito sentido. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Compartilhe com aquela sua amiga, aquele seu amigo que você sabe, sente, tem intuição que vai ajudar de alguma forma, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!